Oi, pessoal, tudo bem? Eu decidi fazer alguns vídeos pequenos, né, com aquilo que a gente aprendeu na aula, para que vocês possam rever, né? Às vezes ficou alguma dúvida, vocês vão poder ver no vídeo como faz, né, e poder fazer em casa também sozinho, tá? Então, eu tô aqui com o feltro, tá? O feltro grosso que a gente usou, né? É sobre o cachepô com as suculentas, né? Eu fiz aqui com o feltro estampado normal, mas na aula a gente tá usando o feltro mais grosso, que é esse que ele parece um papelão, tá? Então, ó, a medida do cachepô tá na folha que vocês receberam com os moldes, tá? Então, ó, é esse aqui, né? Aqui tem 5, aqui tem 5, aqui tem 5 e aqui tem 11, né? Esse aqui vai ser a dobra do feltro, ó. Eu risquei ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu risquei ele aqui, tá vendo? Ó. E aqui, ó, é a dobrinha do feltro. Então, na hora que eu for cortar, eu já corto ele dobrado pra ficar com os lados iguais. Ó, eu já comecei a cortar. Então, ó, vou terminar de cortar aqui. Ó, e ele vai ficar assim, tá? Então, ele vai ficar, ó, com 10 de lado, 5 nesse recorte, 5 nesse e 11 nesse. Aí, pra facilitar na hora da costura, a gente vai dobrar, ó, todas as pontinhas dele, ó, pra dentro, tá? Já marcando o fundo do nosso cachepô, ó, tá bom? Ó, então, ó, se você fechar ele aqui, ó, você já tem a sua caixinha, ó, né? Que a gente marcou o fundo. Aí, o que que a gente vai fazer pra montar? Cada junção dessa aqui, ó, cada pontinha dessa, nós vamos costurar. Então, vai juntar as duas, ó, e vamos costurar aqui. Aí, vamos costurar a outra, né? Nós vamos costurar os 4 lados. Pra adiantar, eu já deixei uma aqui, ó, que tá com caseado, ó. Eu fiz o caseadinho aqui, ó, bem pequenininho, tá, gente? Porque no feltro, o caseado pequeno, ele faz toda a diferença, porque ele dá uma delicadeza, o trabalho fica mais bonito. Então, ó como já dá o formato da caixinha. Eu só fiz 2 lados, ó. Esse aqui ainda vou costurar. Eu vou até fazer pra vocês, ó. A gente faz assim, ó, eu tô usando a linha dupla, que é a linha de pesponto, que a gente tá usando em aula, tá? Pode usar a linha de costura, pode usar a linha de meada, mas eu prefiro usar a linha de pesponto. Nesse caso, no caseado comum das peças, eu uso um fio só. Nesse caso, pra ficar mais firme, né, a costura, eu vou usar a linha dupla. Então, eu dei nozinho nas duas pontas. Eu vou começar aqui, ó, por dentro, ó, aqui por dentro, pra esconder o meu nozinho, tá bom? Vou juntar as duas pontinhas. Vocês têm que ficar atenta que aqui, ó, eles têm que ficar rente. Tem que ficar certinho essas duas pontinhas, ó, uma na outra, tá? Ela não pode ficar pra cima, senão a caixinha, um lado vai ficar mais alto que o outro. Então, a gente tem que deixar, ó, bem juntinho aqui, né? Pra não ficar um maior que o outro. Então, juntou, viu se ficou, a gente vai fazer o caseado.
Tô usando aqui a linha marrom, porque o cachepô é marrom, tá? Vocês podem fazer tanto com esse feltro mais grosso, quanto com feltro normal. Então, com feltro estampado, vocês podem fazer, porque não tem diferença. Esse daqui, o bom desse, é que ele fica uma caixinha, parecendo caixinha de madeira mesmo, porque ele é mais grosso, então ele dá uma estrutura melhor na caixinha que a gente tá fazendo, tá? Ó, eu já fiz aqui, tá? Ó, vou mostrar pra vocês. Tá bem pequenininho. Chegou aqui em cima, eu vou dar um nozinho. E eu gosto, ó, de pegar a agulha e levar aqui pra dentro da costura, ó, tá? Aqui dentro da costura mesmo, ó. Só pra esconder a ponta da linha, tá? Que aí a pontinha da linha fica ali escondidinha, tá? Ó. Ficou escondidinho, não fica sobrando linha pra fora. Então, eu vou fazer aqui agora o outro lado, a mesma coisa, tá? Nós vamos começar por dentro, ó. Vou mostrar aqui, ó, por dentro, ó. Bem na emenda aqui, ó, aqui de baixo. E vamos fazer o caseado, tá? Ó, então, eu tô terminando aqui, ó, caseado da última ponta. Tá, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Vou dar um nozinho no final, ó, deu um nozinho. E vou levar aqui, ó, pra dentro da costura, ó. Fica pra dentro da costura. E aí, eu escondo. Eu escondo ali a linha, né? A pontinha da linha, pra não ficar aparecendo aqui, né, no trabalho, tá bom? Então, ó, aqui tá a caixinha, ó, bem bonitinha. Mas aí, a gente precisa dar um pouco mais de estrutura, principalmente aqui embaixo. Então, a gente vai usar o papelão, tá? Com a medida que tá aqui do fundo. A medida aqui do fundo vai dar 10 por 11. Então, eu fiz aqui, ó, um pouquinho menor, porque vai por dentro. Eu fiz 10 por 10, tá? Mas, gente, na hora que a gente caseia, que a gente vai fechar, pode ser que ela dá uma diferença. Então, antes de... A gente vai colocar ela aqui, ó, e vai ver se ela vai caber direitinho. Se ficar maior ou menor, a gente... se ficar maior, a gente pega e dá uma cortadinha. Corta ela, pra ela ficar certinho, ó. Tá vendo? Então, aqui a minha deu certo, tá? Eu não vou precisar cortar ela, né? E aí, ó, só que o meu papelão, gente, ó, é uma sacolinha de papel. Então, eu coloquei 2 vezes, ó. Cortei 2 vezes e pus 2 vezes pra ficar um papelão mais grossinho. Mas vocês sabem, pode usar papelão de caixa de leite, pode usar de sabão em pó, sucrilhos, né? Qualquer papelão, não pode ser um papelão muito grosso, porque fica difícil de cortar, né? Então, a gente, nesse caso, pode usar um papelão mais fino, né? Porque ele vai dar uma estrutura, tá? E se quiser também usar papelão de caixa de sapato, que é um pouco mais grosso, também pode ser, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos revestir esse papelão com o feltro. Então, ó, eu risquei aqui, ó, 10 por 10, mas eu deixei
uma base aqui, ó, uma sobrinha, porque a gente vai colar aqui, tá? E vamos dobrar pra dentro. Por quê? Pra essa estrutura aqui, ó, ao redor dela ficar firme, pra não dobrar lá dentro, tá? Conforme a gente for mexendo, ela pode dobrar se a gente não fizer essa estrutura aqui, ó, ela fica mais forte, né? Porque o feltro vai dar uma resistência maior na ponta por conta dessa dobrinha, tá? Então, eu vou colar aqui. Eu tô usando a cola quente, mas vocês podem usar a cola de silicone fria ou a cola instantânea, tá? Eu particularmente não gosto de usar muito a cola instantânea, porque a cola instantânea, ela suja muito os dedos e fica grosso, né? Aquela grosseirão no dedo que é difícil de tirar. Né? A cola de silicone fria, ela é muito prática, né? Pra quem não gosta de usar a cola de silicone normal, quente, né? Cola de silicone quente. A cola de silicone fria, que vem naqueles tubinhos, ela é muito boa, né? Porque é prática e se suja os dedos, ela é fácil de tirar, ela sai, tá? Então, ó, eu colei aqui, tá? E agora eu vou dobrar. Vou dobrar as pontinhas. Eu gosto bastante de trabalhar com cola quente, porque eu acho que é mais rápido. Né? Mas você precisa pegar o jeito. Quem não gosta da cola quente, gente, é só treinar aí que vai dar certo, tá? Ó, então, eu colei aqui. Minha cola ainda tá um pouquinho fria, mas dá pra fazer, ó. Então, ficou assim, ó. E nós vamos fazer 2 vezes isso, tá? Ó, 2 vezes, porque vai ser um pra pôr, ó, no fundo da caixinha, tá? Pra dar uma estrutura, ó, na caixinha, tá bom? Então, um vai ficar aqui no fundo e o outro nós vamos deixar um pouquinho mais pra cima pra poder colar as suculentas nele, tá? Só que, ó, então, vamos fazer o outro. Ó, gente, bem simples de fazer, né? Sem muita complicação. Eu sei que na aula, às vezes, fica alguma coisa pra trás, né? Então, eu acho que assim vai ficar bem legal, né? A gente poder também assistir a aula que a gente tá fazendo lá no instituto, né? Então, ó, então eu fiz o outro aqui, ó. E aí, nós vamos reservar esses dois, tá? Por enquanto. Então, nós vamos reservar eles. Eu vou pôr esse aqui embaixo. Então, põe embaixo, que aqui fica mais durinho, tá? Deixa eu tirar a linha. E aí, nós vamos reservar por enquanto, porque nós precisamos fazer uma base aqui do lado, ó, pra encaixar esse outro pedaço aqui, tá? Porque pra ele não ficar lá no fundo. É o seguinte, foi que nem eu expliquei ontem. Se a gente coloca a caixinha assim, com
as suculentas lá dentro, elas ficam muito para baixo, né? E se a gente faz uma caixinha muito fina, fica estranho, já não parece um vasinho, né? Porque vai ficar estranho. Então, o que a gente faz? A gente faz a caixinha funda e aí a gente põe um suporte aqui, a gente vai fazer 2 suportes aqui para encaixar essa plaquinha aqui em cima, para ela ficar da metade para cima da caixinha, do cachepô, né? Então, vai dar a aparência de que o vasinho é alto, mas elas vão ficar aqui vão ficar em cima. Então, ó, para fazer esse suporte, são duas faixas, tá? De 10 por 15, tá bom? Para fazer essa faixinha, a gente vai passar uma colinha aqui, vai dobrar, tá? A gente vai fazer um rolinho. Aí, vai passar a colinha de novo e vai enrolar. A gente vai fazer com a cola, a gente vai fazer pelo menos umas 3 vezes. Para esse começo ficar durinho mesmo, a cola vai deixar ele durinho. Depois, a gente pode enrolar sem a cola, tá? Enrola tudo sem a cola. E aí, no final, a gente vai passar uma colinha na ponta e vai colar aqui, pra ele virar esse rolinho assim, ó, um rolinho assim. Tá bom? Vamos fazer, então. Ó, vou passar a colinha aqui na pontinha e vou dobrar. Ó, pequenininho, tá? Vou passar a cola de novo. Dá mais uma dobradinha, ó. E vou passar de novo. Umas 3 vezes já é o suficiente, ó. E agora, eu vou enrolar. Enrolar tudo. E aqui no final, ó, nessa pontinha aqui, ó, eu vou passar a cola. Ó, colei, virou o rolinho, tá? A gente pode acertar aqui as pontinhas dele, tá bom? E esse rolinho, nós vamos colar aqui, ó. Aqui no fundinho dele, ó, tá? Aqui o meu, ó, eu vou precisar dar uma cortadinha a mais, porque ele abriu um pouquinho a lateral do nosso cachepô, né? Então, ó, cortar um pouquinho. Essa emenda eu deixo pra baixo, ó. Ele vai ficar assim. Nós vamos fazer 2, um pra esse lado e um pro outro lado, tá? Aqui, eu também vou colar ele aqui embaixo. Então, vou passar, ó, a cola aonde tá a emenda. Assim, a gente já esconde a emenda, né? Ficar um trabalhinho bonitinho. Ó, ele vai ficar assim, tá? Então, ó, vamos fazer a mesma coisa com o outro. Ó, então, eu fiz mais um, colei ele aqui, tá? Vamos ver se vai precisar dar uma cortadinha, também vai precisar. Gente, essas adaptações que a gente faz, isso tudo, porque, ó, eu dou um molde, né? A gente pega lá o molde, tem todas as medidas, mas tudo vai depender da hora que você risca e a hora que você caseia. Porque na hora de casear, se você fizer um caseado maior e essa parte aqui ficar mais grossinha, vai dar diferença no tamanho da caixinha. Se na hora que você cortar muito pra dentro, vai dar diferença na caixinha, ó, vai ficar menor. Se você na hora de riscar, pegar e cortar mais pra fora ou riscar mais pra fora, ela vai ficar um pouco maior. Então, essas adaptações a gente tem que fazer de um trabalho pro outro. Às vezes a gente vai precisar fazer. As medidas, né? Quem segue as medidas certinho, vai dar certinho. Mas, gente, sempre dá um pouco de diferença. Isso também não vai fazer nenhuma grande diferença no trabalho, tá? Então, que nem aqui, tava abrindo um pouquinho, eu, ó, cortei um pedacinho pra ele não ficar
não ficar aberto, ó. Então, ó, vai ficar assim, tá? Os dois suportezinhos ali embaixo. Então, deixa eu colar esse aqui também. Então, ó, lembrando que a gente passa a cola na emenda, né? Pra ela ficar pra baixo, assim, a gente esconde ela, tá? Ó, vai ficar assim, ok? E aquela outra parte que a gente fez, a gente vai pôr aqui por cima, ó. Vamos acertar ela aqui, ó. Ó, esse ficou, é o nosso cachepô. Tá vendo, ó, que aqui, ó, ela fica, né, ó, com 2 dedinhos. Aqui, ó, dá 4 e aqui fica 2 pra cima. A sugestão, se vocês quiserem colocar aqui dentro um pouco de pedrinha de jardim, vocês podem pôr, porque aí vai dar um pouquinho mais de peso nesse cachepô, tá? Quem não quiser pôr, não tem problema, tá? É só questão de dar um pouquinho mais de estrutura, de peso nele, tá? Então, ó, tá aqui, gente, o nosso cachepô prontinho, né? Eu espero vocês na próxima aula pra gente começar a fazer os cactos. Nós vamos fazer esses 2 cactos aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo, até a próxima aula.